Olá, pessoal. Mais uma vez aqui a gente para conversar, né, sobre alguns assuntos que são importantes em relação à nossa saúde e ao nosso bem-estar, da nossa vida, né? Esse é o meu canal, Doutora Beth Respondendo na Lata. Curte, compartilha, manda para os seus amigos, para a família. E lógico, coloca lá seu comentário ou manda a sua sugestão para os próximos temas, né? E assim, veja, hoje a gente não tem como fazer diferente. Hoje é dia 1º de setembro, e setembro é o mês da prevenção do suicídio. É setembro amarelo, né? Então, o que acontece? A gente tem uma média, mais ou menos, de 1 milhão de pessoas que se matam por ano. No Brasil, de 14 a 15 mil pessoas por ano. Isso dá uma média, mais ou menos, de 2 pessoas por dia. Então, a cada 12 horas, a gente tem uma pessoa se matando. Isso é um número muito pesado, é um número muito triste, muito complexo. É um assunto difícil, mas é um assunto que a gente tem que se tratar, tem que ser tratado. Existe aquele mito, né? Não vamos falar sobre isso porque vai estimular. Não, a gente tem que falar muito sobre isso, a gente tem que conversar muito, a gente tem que estar muito atento, a gente tem que estar aberto à ideia de estar falando sobre esse assunto. Mas a gente não pode fazer propaganda. A mídia tinha que estar fazendo muito, tinha que estar falando muito sobre isso, mas falando muito, para poder esclarecer, para poder deixar esse assunto mais aberto, para quem está pensando numa coisa dessa, ter chance de poder falar. Porque, veja, é tratado tudo isso como se fosse uma coisa vergonhosa, né? O cara que quer se matar, ele é a vergonha. Ele é a vergonha da família, ele envergonhou a família. Não tem nada disso. Só que fica difícil para as pessoas conversarem sobre o assunto, sobre o tema. E lógico, também rola uma dificuldade no preparo de quem vai ouvir. Então, você vê que o suicídio é uma coisa muito complexa, muito profunda. Porque o cara, ele às vezes, ele não quer se matar porque ele quer morrer. Não. Ele quer se livrar momentaneamente daquela coisa que está dilacerando a alma, entendeu? Que está matando ele. Então, algumas vezes, muitas vezes, o assunto, o tema não é morrer, sumir, é se livrar da dor, se livrar do peso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Outra coisa que é muito interessante é que as pessoas assim, o cara tomou 30 comprimidos e não morreu. Ele queria chamar atenção. Gente, não vai nessa. Quem tentou uma vez vai tentar outra. E vai tentar outra até conseguir. Não cai nessa. É só para chamar atenção. Não. Se a pessoa quer chamar atenção usando uma forma de suicídio, uma hora ela vai acertar. E uma hora isso vai acontecer. Então, assim, é muito complicado essa avaliação chucra, porca, mínima que as pessoas fazem. Porque o suicida, ele pensa da seguinte forma: é um sentimento ruim, que ele está sentindo por algum motivo, que não tem fim, que não tem como resolver, não tem solução, não vai acabar, só vai acabar a hora que ele acabar. Ele pessoa acabar. Então a intenção é exterminar o sentimento, a sensação ruim que ele está vivendo. Lógico que a gente tem também uma frequência em pacientes com doença mental, desde os depressivos até os mais complicados. Então, também tem dentro da doença mental a tendência de algumas doenças a levar para o suicídio. Então, a gente tem usuários, né, de cocaína, de maconha, sei lá, a droga que for, álcool, porque isso, lógico, libera uma área do nosso pensamento que deixa a gente mais corajoso. E uma coisa que é interessante que as pessoas ficam pensando é, nossa,
Ele fica pensando o dia inteiro como é que ele vai se matar. Não. Gente, é muito chocante. Ele fica o dia inteiro pensando por que ele não vai se matar. Isso é sério, hein? Todos os dias ele acorda procurando um motivo para não se matar. E no dia que ele fizer a somatória e acreditar que esse motivo não tem, ele vai tentar. Essa é a história muito simplificada da coisa, mas é. O suicida está todo dia pensando uma forma. Ele está procurando um motivo para ficar. Ele está procurando um motivo para não cometer esse ato. Então, de repente, o cara é focado com a família, o trabalho, alguma coisa. Ele está buscando alguma coisa, um mínimo gancho que consiga segurar ele aqui e dê para ele uma oportunidade ou uma esperança de alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Então, tem que ser levado muito a sério. Geneticamente falando, existem trabalhos que falam, sim, que se você tem na família um caso de suicídio ou tentativa, pode acontecer geneticamente de as gerações futuras herdarem isso aí, sim. Então, o suicídio ele é extremamente comum atualmente entre jovens. Não tem cabimento. O cara está começando a vida dele, ele já está completamente desesperançoso. Não tem esperança de nada. E os mais velhos, que acham que a vida acabou. Muito mais comum em homens que em mulheres. Pelo menos para cada 5 suicídios, 3 são homens ou 4 são homens. Então, a gente tem um perfil aí complicado, difícil. Os homens naturalmente não se abrem, não conversam sobre o assunto. Então, a gente tem que ter uma postura de abertura, de empatia, se você sente, se você tem alguém perto de você, depressivo, muito ansioso, com pânico, alguma coisa, essa pessoa tem que ter espaço para falar. Ela tem que ter espaço para falar. E se você não tem condições de ajudar, você tem que ver alguém que tenha. Mas perto da gente, a cada minuto, tem muita gente tentando, pensando, arrumando uma forma de ficar, arrumando uma forma de não se matar. Isso é muito grave, isso é muito pesado. Então, esse mês é dedicado à prevenção do suicídio. E, na realidade, esse mês devia ser um mês onde todo mundo devia parar para estudar, para pensar, tipo assim, como é que eu posso identificar um traço em alguém perto de mim e como é que eu posso fazer para ajudar. Então, vamos refletir, vamos pensar. É muito importante que esse assunto venha, ele seja amplamente discutido, até a gente conseguir formas de contornar isso aí. É isso, gente. Muito obrigada. Mais uma vez aqui, doutora Beth respondendo na lata. Lógico, qualquer dúvida eu estou à disposição sempre, vocês sabem disso. Curte, compartilha, passa para os seus familiares, os grupos. E eu conto com a ajuda de vocês. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Muito obrigada e até a próxima.